Hello, titia chegou, minha gente! Pessoal, eu vou fazer a leitura de um texto do Vital de 2016, 5 de setembro de 2016. Eu fiz um trabalho em sala com esse texto nos 2 grupos do Terapia Vital. E foi um trabalho muito bacana, foram insights muito bacanas. O título é O Cristo Cósmico. Vamos lá. Verdades e ilusões sempre existiram, quer seja na mente individual, quer seja nas crenças coletivas. Cada um interpreta conforme seu entendimento ou então pela imposição dos líderes religiosos que, na sua maioria, têm como objetivo não o esclarecimento, mas sim seus interesses. Nesta escola planetária, os espíritos aceitaram passar pelo aprendizado e desenvolvimento da consciência. Precisamos, pois, concluir os estudos. O tempo já é escasso. Tudo se afunila para o término do curso. Como a Terra é um planeta laboratório, idealizado pelo próprio Cristo Jesus, tudo segue conforme seu projeto original. Embora a maioria tenha conhecimento de sua vinda à matéria há cerca de 2000 anos atrás, na verdade, ele já veio antes, em outras oportunidades. Também existem certas crenças de que ele voltará para resgatar os humanos. E muitas outras afirmativas diversas, mas que não passam de suposições. O que existe de fato, e isso nos é passado pelos guias espirituais, que a cada dia mais e mais estão se manifestando, é a volta do Cristo cósmico. Mas não como um ser único, e sim como um Cristo coletivo, representado em cada ser humano que descobrir a sua luz e, através disso, se transformar num semeador desta luz crística. Uma informação canalizada por Barbara Handclough, através dos pleiadianos, diz que, após 100 gerações sucessivas à vinda do Cristo, cerca de 2000 anos atrás, o seu sangue estaria em todos os humanos, através de sua filha Sara, que foi concebida junto com Maria Madalena, sua mulher. Partindo de uma perspectiva que a cada 20 anos, em média, alguém pode gerar filhos, após essas 100 gerações, a humanidade estaria representando o Cristo em cada ser humano. E isso faz sentido agora ao se anunciar a volta do Cristo cósmico da forma como estão nos passando. Muitas pessoas estão despertando para a nova era, ou seja, para a era da luz. Conforme esse entendimento se manifesta em cada um, esse novo humano se transforma em semeador desta luz. E é isso que realmente fará a transição planetária. Em cada semeador de luz estará a centelha deste Cristo cósmico, falando, ensinando, esclarecendo e resgatando todos aqueles que precisam ser amparados para dar esse passo em direção à iluminação. Então, como podemos entender? O Cristo está voltando, mas não pessoalmente, como fez lá atrás, mas de forma coletiva, transformando cada ser humano que quiser, por sua vontade, ser esta luz crística que já está chegando por aqui. Cada semeador de luz terá todos os meios de servir a esta nova ordem. Todos podemos ser essa luz, mas para isso precisamos querer, fazer e aceitar essa missão. Primeiro é preciso se preparar, limpar toda a negatividade e principalmente erradicar todas as crenças limitantes impostas durante milênios. Depois, aprender a entrar em contato com os guias espirituais que estão sempre prontos a nos dar as informações sobre os passos a seguir. E aí sim, estaremos aptos a receber e passar informações que irão alimentando cada pessoa que, por sua vez, também acenderá uma nova luz. Desta forma, a Terra se iluminará cada vez mais. O Cristo cósmico é isso. Somos seus descendentes. Através de cada um, podemos trazê-lo novamente à Terra. E é isso que ele veio nos ensinar em sua última passagem por aqui. Veio nos ensinar a amar e perdoar, a fazer o bem. Veio dizer que somos todos irmãos. E de fato, se todos temos seu sangue em nossas veias, somos de fato irmãos em Cristo. Todavia, assim como na história bíblica, Caim e Abel, irmãos que eram, um representava o bem e o outro o mal. Embora seja uma metáfora, o ódio entre irmãos sempre houve, talvez para que a humanidade aprenda a amar e também a perdoar uns aos outros como irmãos de fato. Boa semana!
Nesta época ele nem encerrava os textos com a sua tradicional, né, frase: eu sou Vital Froze, minha missão é o esclarecimento. Gente, esse texto vai completar 9 anos. Provavelmente, se eu lesse esse texto naquela época, ia bater um certo pino. Talvez nem tanto, porque eu já tinha lido alguma coisa sobre Maria Madalena, Jesus, Sara e tudo mais, e quem me chamou, ou o que me chamou a atenção para isso, foi justamente aquele best-seller, né? O Código da Vinci. Eu li aquele livro em menos de 24 horas, porque era uma coisa frenética, né? Aliás, o filme deixou muito a desejar. Aliás, geralmente o filme sempre deixa a desejar quando você lê o livro. E era uma coisa absurda como eu me conectei naquela história e como eu queria saber o que aconteceu, o que ia acontecer. E foi pela primeira vez eu ouvi que Jesus tinha, né, seguido uma vida onde ele e Maria Madalena formavam, né, um casal sagrado, vamos dizer assim. Para mim, a representação do sagrado feminino e o sagrado masculino estão muito bem ilustrados, né, nesses dois seres tão maravilhosos. E aí, a menina Sara, que seria a filha de ambos, e sua descendência sendo passada através dos séculos. Eu li esse texto aqui, com certeza no Dicas, mas certamente na época eu não tinha ainda vamos dizer assim, um nível de consciência como hoje. E quando eu peguei esse texto para poder fazer a leitura para os grupos do Terapia Vital, eu falei: gente, nós somos filhos da mesma fonte, disso eu não tenho dúvidas. Mas você parar para pensar que, além disso, também fisicamente você é um descendente dele, que responsabilidade fantástica, não? Após 100 gerações sucessivas, a vinda do Cristo, considerando uma média de que, né, por volta dos 20 anos uma pessoa pode gerar um filho, nós estamos vivendo essa era. Gente, vamos pensar assim. Quando você começa tem muita coisa passando aqui na minha cabeça ao mesmo tempo. Quando você começa a esmiuçar certas coisas, você fala assim: gente, como o sistema realmente trabalhou bonito para nos desconectar da nossa divindade, da nossa herança divina. Eu diria até da nossa ancestralidade divina. Todos nós estamos aqui, neste momento, cumprindo com um propósito. Alguns se desvirtuaram do seu propósito. Tudo bem, porque cada um vai dar conta daquilo que veio fazer. Outros estão descobrindo o seu propósito agora. Outros estão no propósito sem saber que estão no propósito. E outros estão conscientemente no seu propósito. E quando você começa a olhar para a história da humanidade, começa a observar o quanto nós carregamos realmente de crenças que nos colocam numa condição de se sentir inferior, de nos sentirmos inferiores, o trabalho é muito árduo. Você sair da escala de miserável que assassinou Jesus para um descendente dele, putz, é um salto monstruoso. Quem sou eu na fila do pão para me sentir descendente de Jesus? Tem gente que não se sente digna, tem aquela frase, né? Não sou digno de que entreis em minha morada. Me desculpem, gente, mas isso para mim não faz sentido. Com todo respeito, né, aos religiosos, não sou digno de que entreis em minha morada? Como assim? Ele esteve no meio de todo tipo de pessoa.
Ele tocou, ele curou, né? Ele ajudou nos processos de cura de toda a qualidade de ser humano. Toda. Como é que nós não somos dignos? Todo aquele que busca o Cristo, todo aquele que busca viver a cristicidade, é esse Cristo cósmico que o Vital fala nesse texto, na minha interpretação, né? É essa descendência, obviamente, muito mais no aspecto espiritual, é você espalhar as sementes que vieram dele. Amor, compaixão, respeito, alegria, porque taxam, né, Jesus, aqueles quadros onde Jesus está sempre morrendo, sempre sangrando, aquela cara de... Jesus, eu já falei disso em algum vídeo, Jesus deve ter sido um cara tremendamente bem-humorado. Quando eu penso em Jesus, para mim ele deveria ser aquela pessoa altamente feliz, altamente bem-humorada, aquele tipo que onde chega, claro, transforma a energia por conta da sua alegria, por conta do seu bom humor, por conta da sua leveza. Eu acredito que estar na presença dele era realmente algo indescritível. E eu tenho certeza que muitos de nós estivemos, inclusive. E hoje estamos aqui como seus descendentes físicos e espirituais. E a questão de não ser um descendente físico também não muda absolutamente nada, porque o que conta é a alma, é o coração. E nós estamos aqui representando, né, essa semente crística, e isso nos traz um nível de responsabilidade muito grande. Nós estamos dando continuidade a um trabalho importantíssimo que ele fez. Outra coisa, isso já foi falado em alguns momentos, o próprio Bruno, né, traz isso nos seus textos, ele não teve só uma encarnação aqui. E isso para mim ressoa demais da conta. Demais da conta. Porque todos viveram e vivem seus processos. Jesus não foi criado perfeito. Perfeito quer dizer, vamos corrigir, somos todos perfeitos porque surgimos da fonte, né? Mas Jesus viveu também o seu processo. Obviamente, é um ser de intensa luz que habita dimensões elevadíssimas. Mas ele galgou degraus. Ele também esteve em escolas. Existem outras coisas acerca de Jesus, como a própria concepção dele. Tem muita coisa que para mim não entra na minha cabeça, as informações, né, oficiais, porque eu acho que Deus não revogaria suas leis. Para nascer aqui, o processo é esse, concepção através do sexo, concepção, até porque sexo não é sujo, o sistema tornou sujo. Até porque envolve muita coisa, envolve a Kundalini, a energia sexual, que é uma energia sagrada. Então eles sabiam o que estavam fazendo quando distorceram todas essas questões de sexo. Não cabe aqui nesse vídeo esse tipo de discussão. Mas houve distorção. Então assim, tem coisas que eu olho e falo, por que Deus faria isso aqui diferente? Não que ele não pudesse, mas ele não faria. As leis divinas são perfeitas. Todas elas. Enfim. Nós estamos aqui num momento importantíssimo, em 2025, quase 10 anos depois do Vital ter postado esse texto, e ultimamente a gente tem recebido muitas mensagens acerca dessa cristicidade, do Cristo, né, do Cristo pessoal, dessa energia crística que está sendo de alguma forma acessada por nós, ou reativada em nós, a partir do momento que a gente executa o nosso trabalho de limpeza, de purificação, de melhoria, justamente soltando aquelas pedras, sabe aquela mochila de pedras que a gente muitas vezes insiste em carregar sem necessidade? Essa limpeza nós estamos executando
E à medida que a gente vai deixando aquilo que não nos serve mais, a gente abre campo para manifestar luz. E essa luz nada mais é do que o próprio Cristo. Nós precisamos entender e assumir aquilo que nós somos, enquanto seres divinos, enquanto deuses, como Ele mesmo deixou muito claro que nós éramos. Percebam que apesar de todas as distorções e todas as mentiras que o sistema implantou, eles não puderam mexer no que Jesus disse. Por isso é engraçado, porque quando se falava de Bíblia, essas coisas, a única coisa que eu ainda de vez em quando lia era o Evangelho. Eu gostava de ler certas coisas que Jesus tinha dito. E sempre me soou muito verdadeiro. Talvez aí esteja a explicação. Eles não podiam distorcer a palavra do Cristo. Assim como eles não podiam distorcer muitas coisas, e por isso os filmes nos mostravam, em forma de ficção, a verdade. Está aí o próprio Código da Vinci, né? Que é mostrada aí a história do casamento de Jesus com Madalena como se fosse uma ficção. E isso talvez choque muitas pessoas, afinal de contas, não é? Tudo era pecado. Tudo é pecado para algumas religiões. E quando essa rede começar a desmoronar, quando esse palácio de mentiras, aliás, já está desmoronando, isso vai pegar muita gente de surpresa. Pessoas que muitas vezes deixaram de viver porque não podiam fazer isso, porque o pastor falava, o padre falava, o chefe de não sei o que falava. Ou seja, vivendo a vida dos outros, baseado naquilo que os outros diziam que ele tinha que fazer. E é por isso que eu sempre bati nessa tecla e eu vou continuar batendo. Eu acho que a religião será um ponto crucial dentro dessa questão das verdades e descobertas que a humanidade está acessando. E não por acaso. Uma boa parte, vamos acreditar que uma boa parte, já acessou muitas informações porque vão, colaborar com essas pessoas que também acessarão. Tem um trecho aqui do texto do Vital, que eu preciso reforçar aqui. O Cristo está voltando, mas não pessoalmente, e sim de forma coletiva, transformando cada ser humano que quiser, por sua vontade, ser esta luz crística. É para todos, mas não sei se todos vão aceitar. Eu não tenho a menor dúvida de que todos nós somos aptos a multiplicar essa luz, a multiplicar essa mensagem, a multiplicar as ações dele, mas tudo é escolha. Primeiro, é preciso se preparar. Então, foi o que eu falei, limpar a negatividade, erradicar as crenças. Esse é um trabalho feroz que a gente precisa fazer. São crenças que a gente traz de milênios de existências aqui. Ah, mas como que eu faço isso, Márcia? Eu vou dar aqui a sugestão que eu dou para qualquer tipo de situação. Ho'oponopono. Limpe memórias. Divindade, limpe em mim as memórias. Memórias de culpa, memórias de dor, memórias de medo, memórias de julgamento, memórias. Me perdoe, sou grato, te amo, sou grato, te amo, sou grato. Gotas de orvalho, meu Deus, é uma infinidade de ferramentas que o Ho'oponopono traz, porque a gente não sabe quais são essas memórias e a gente sequer precisa saber. Trabalhe também, uma outra ferramenta importantíssima, autoconhecimento. À medida que você vai trabalhando o autoconhecimento, você vai acessando as suas potencialidades, as suas habilidades, você vai se observando, você vai percebendo o quanto você já melhorou, já cresceu, o quanto você já mudou, o quanto você precisa se valorizar. Tudo isso são formas de transmutar essas crenças. Crenças limitantes a gente pode substituir por crenças motivadoras, fortalecedoras. Depois, aprender a entrar em contato com guias espirituais. Às vezes a gente tem tanta dificuldade, só que eles estão em contato conosco o tempo todo. E às vezes eles falam conosco através de alguém que está do nosso lado, através de uma frase que a gente lê,
um livro, através de um vídeo. Estar aberto aos sinais é importante. Muito se fala, né, da meditação como uma ferramenta fantástica para a gente acalmar a mente, entrar em estado, né, um estado mais tranquilo, para que esse contato direto com esses mentores também se torne possível. E aí estaremos aptos a receber e passar informações que irão alimentando cada pessoa, que por sua vez também acenderá uma nova luz. Desta forma a Terra se iluminará cada vez mais. Todas as vezes que a gente age no bem, no amor, na compaixão, no respeito, na gratidão, na alegria, na solidariedade, na fraternidade, todas as vezes que a gente estende a mão, que a gente oferece o ombro, que a gente abraça, que a gente sorri, que a gente brinca, que a gente ajuda até financeiramente, de alguma outra forma, nós estamos trabalhando esse Cristo. Nós estamos levando a mensagem do Cristo. Todas as vezes, vocês que estão me assistindo agora, nós estamos trabalhando o Cristo. Eu falando, vocês ouvindo. E o que eu estou falando aqui, vocês podem falar para outras pessoas. Eu sei que nem sempre a gente tem abertura para falar, né, de certas coisas, mas a mensagem do Cristo de amor você pode levar para qualquer um. Leve. Tem muita gente precisando da mensagem dele. Tá bom, minha gente? Fica aqui então este texto espetacular do Vital, do dia 5, deixa eu entrar lá, 5 ou 6, 5 de setembro de 2016. O Cristo cósmico. Aí já fazia sentido, aí faz mais sentido ainda. Somos irmãos em Cristo. Literalmente somos. Tá bom, crianças? Vital, um abração para você. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. E vocês, crianças, fiquem na paz. A gente se vê aí num próximo conteúdo. Um beijo para vocês. Até mais.